Olá, eu sou Marcelo Fuad Rabarre, sou professor da disciplina de pneumologia e vou apresentar para vocês o tema sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa apresentação ela tem como objetivo fazer uma visão geral desse que é um importante problema de saúde pública, não só no nosso país, mas como no mundo todo, e que vocês possam, a partir dessa apresentação, ter condições de elaborar as nossas discussões em sala de aula. Então, a definição de DPOC é caracterizada por ser uma doença prevenível e tratável. Por que esses dois termos? Porque antes havia-se a ideia de que essa, por ser uma doença crônica, e aí vem a segunda parte da definição, porque ela é caracterizada por uma limitação persistente, geralmente progressiva ao fluxo aéreo, ela era desprovida de possibilidades de tratamento. Então, por isso que é enfatizado o termo tratável dentro da definição. E ela acontece devido a uma resposta inflamatória persistente a partículas nocivas, especialmente a fumaça do cigarro, nas vias aéreas e nos pulmões. Algo que faz parte do contexto da doença, e é importante que vocês tenham esse entendimento de forma integral, são as exacerbações, as crises, as agudizações. Então, as exacerbações, elas fazem parte do escopo da doença e é por isso que ela está aqui colocada na definição. E as comorbidades, porque, na verdade, a DPOC, ela muitas vezes reflete uma situação de alteração integral do paciente e que está tendo um foco inicialmente no pulmão. Então, para vocês assimilarem esse conceito, por que comorbidade está na definição? Porque muitas vezes a resposta inflamatória desencadeada no pulmão por esses gases nocivos, elas vão se estender a outros órgãos. E quando nós enxergamos a doença no pulmão, é importante que a gente faça, então, essa busca por outras alterações desencadeadas por essas inflamações. 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas no mundo todo têm DPOC. Isso corresponde a 10% da população mundial acima de 40 anos. Então, isso representa um impacto muito grande em qualquer ação de saúde, quer seja público, até mesmo na medicina privada, a importância de se conhecer e reconhecer esses pacientes e tratar é fundamental. A estimativa é que seja a terceira principal causa de morte em 2020, atualmente é a quarta, e que isso represente 3 milhões de mortes. E os estudos mais recentes têm demonstrado que as mulheres são 2 vezes mais propensas a desenvolver DPOC, algo que no passado acreditava ser uma doença predominante do sexo masculino, muito em função da questão do tabagismo, mas de toda forma há um aumento muito grande na prevalência da doença nas mulheres. Como em várias doenças crônicas, o subdiagnóstico é uma pedra no caminho, e isso não é diferente na DPOC. Então esse aqui é um trabalho feito aqui em Aparecida de Goiânia, onde foram avaliados pacientes que iam às unidades de estratégia da família e que tinham mais de 40 anos com a história de tabagismo. Eles respondiam um questionário e era feita uma espirometria. E aqui vocês observam um valor de 31% desse grupo acima de 40 anos, com sintoma respiratório e com história de tabagismo apresentando DPOC. Então é até um número relativamente alto. Mas o que mais chama atenção, além dessa prevalência alta, é os 70% de pacientes sem o diagnóstico prévio, apesar de serem sintomáticos. Então esse é o retrato da doença. Os pacientes, o desenho de onde encontrar, nós entendemos que seria as pessoas acima de 40 anos, exposição ao cigarro ou à queima de biomassa, sintomas respiratórios. E esses pacientes eventualmente vão às unidades de saúde e não se pensam na doença, trata-se apenas da gripe, que muitas vezes é o que como o paciente apresenta, como uma gripe que não cura, e esquece de que por trás disso pode estar tendo uma doença de caráter progressivo, causada pela poluição. Sabidamente a poluição da fumaça do cigarro.
existe uma importância grande da queima da biomassa, isso é muito comum no nosso país, as casas com telhados baixos, especialmente onde ficavam as cozinhas, onde ficam em algumas regiões, e esse contato com a fumaça do fogão a lenha também vai causar DPOC. Recentemente, as grandes metrópoles, né, têm enfrentado um problema muito grande de poluição ambiental. Isso também tem uma implicação muito grande em relação à doença, e acredita-se que esse também seja um dos fatores, o porquê do aumento do número de casos em todo o mundo. Eu coloquei aqui para vocês um pacote de cigarro, porque antigamente o cigarro era utilizado até como tratamento de tosse ou de desconforto respiratório. Esse aqui é do Dr. Betts, né, que é o cigarro para asma. Na verdade, esse cigarro ele continha agentes que são até considerados como broncodilatadores, né, que seriam os anticolinérgicos, e é por isso que existe algum efeito de broncodilatação. Mas, de forma definitiva, né, o grande vilão dessa história das doenças respiratórias, sabidamente da DPOC, é, sem sombra de dúvida, o tabagismo, que vai ativar células inflamatórias. Esses macrófagos, uma vez ativados, eles vão produzir citocinas, e essas citocinas vão desencadear uma série de resposta inflamatória nas células que estão circunvizinhas àquela situação e até ativando células à distância, né? Então, de toda forma, isso causa uma influência nas proteases e causa uma alteração na produção do muco. Então, do lado de cá enxergamos um alvéolo normal e do lado de cá um espessamento da mucosa e uma destruição da parede alveolar. Destruição da parede alveolar, uma ponta da doença chamada enfisema. Hipersecreção e aumento das glândulas endobroncas, a outra ponta da doença chamada bronquite, especialmente a bronquite crônica. A DPOC engloba esses dois polos e a grande maioria dos pacientes eles acabam apresentando características mais de um ou mais de outro, e é importante que a gente saiba reconhecer os sintomas de cada um desses dois polos para que a gente possa classificar melhor esses pacientes. É importante entender que é uma doença ampla, né? Muitos dizem que é até uma síndrome mais do que uma doença, e a caracterização em fenótipos ajuda o reconhecimento da progressão, uns progridem de forma pior do que os outros, e também a importância de entender os fenótipos, as diferenças clínicas, seria também para que a gente possa personalizar o tratamento dos nossos pacientes. Então, bronquite crônica com hipersecreção mucosa vai dar tosse produtiva, inflamação de pequenas vias aéreas, a destruição dos alvéolos e o enfisema vai dar limitação do fluxo aéreo, aprisionamento, hiperinsuflação, levando a dispneia. Então, a partir daqui nós já estamos enxergando sintomas da doença, que seria tosse, falta de ar. E eu criei aqui um algoritmo para poder até ficar de forma didática, né? Isso ainda não está publicado em lugar nenhum, mas é interessante que a gente possa entender a DPPOC e que teria 3 grandes P's no desenvolvimento da DPOC. Seriam os fatores predisponentes, que aí inclui a genética, o sexo, a hiperresponsividade das vias aéreas e o baixo crescimento pulmonar durante a infância. Então, isso seria fatores que levaria aquele indivíduo a ter uma chance maior de ter a doença. Os fatores precipitantes seriam o tabagismo, a poluição ocupacional e ambiental, conforme a gente já falou, e a queima da biomassa. Então, predisposição com os precipitantes vai desenvolver a doença. E existem os fatores perpetuantes, que seria continuar fumando, continuar na exposição, a idade cada vez mais avançada, associada às comorbidades, as infecções de repetição que esses pacientes vão apresentar e até mesmo as condições socioeconômicas. Então, dessa forma didática, né, vocês conseguem, então, entender a dinâmica do processo do adoecimento da doença pulmonar obstrutiva crônica. Um exemplo de um fator predisponente, então, nós podemos observar que a curva de declínio do VF1
em última análise, a curva de desenvolvimento pulmonar. Em azul eu tenho uma curva normal, então a maturação pulmonar ocorre mais ou menos aos 20 anos. Eu tenho pacientes que vão perder muito rápido o VF1, tem pacientes que vão perder de forma mais moderada e tem aqueles pacientes que tiveram um crescimento reduzido. Então, em última análise, o VF1 desses pacientes que tiveram um crescimento reduzido vão ter ao final ou no decorrer da vida uma faixa de VF1 de função pulmonar muito menor do que aquele do crescimento normal. E, eventualmente, se esse paciente não tiver sido exposto ou não tiver tido infecções ou não tiver fumado, ele até não vai desenvolver a DPOC, apesar de ter valores na espirometria menores do que o normal. Então, isso seria um dos fatores predisponentes. Os fatores precipitantes, esse é um artigo muito interessante, porque ele mostra a ação da fumaça e de algumas partículas, levando um aumento do estresse oxidativo nas células, e isso através dos mediadores inflamatórios, eles irão criar genes inflamatórios. Então esses pacientes, mesmo depois que param a exposição, então inicialmente teve um fator precipitante, mas aí ele vai continuar ainda desenvolvendo o processo inflamatório por conta dessa alteração nos genes inflamatórios. E o considerado os fatores precipitantes, então a hipoxemia, nesse sentido que eu falei para vocês, então ela vai levar a uma inflamação sistêmica, disfunção endotelial, a inatividade física, a persistência do tabagismo, a longevidade, isso serão fatores que irão agravar a doença, associado às comorbidades, às doenças cardiovasculares, disfunção musculoesquelética, osteoporose, neoplasia, depressão e apneia obstrutiva do sono. E isso reforça o conceito de integralidade que eu coloquei no início da apresentação. Então, a DPOC, nas suas manifestações clínicas, ela vai ter, então, uma limitação de fluxo aéreo, hiperinsuflação, levando à falta de ar. A falta de ar piora o condicionamento, piora a qualidade de vida, piora a inatividade, e isso entra num ciclo vicioso da doença. Então, a pessoa começa a sentir falta de ar, ela não faz exercício, ela fica inativa, e isso faz a doença dela piorar, e isso faz a doença progredir e acentuar ainda mais o sintoma da dispneia. A tosse geralmente é pouco identificada, apesar de ter um impacto, uma carga muito significativa. Muitos desses pacientes, eles acreditam que a tosse é um pigarro, ou que aquela tosse é porque está envelhecendo, ou porque aquela tosse ela pode ser normal, é tosse de fumante. E isso passa desapercebido até que o paciente tenha manifestações que impactem maior na sua vida, né? A hipersecreção, ou seja, o catarro, o muco, é característico da tosse crônica e não necessariamente está associado à limitação do fluxo aéreo. Então eu posso ter pacientes com poucos sintomas do ponto de vista, por exemplo, da dispneia, mas que tem muita tosse, tem muita secreção. E aí é aquela história que eu disse em relação aos fenótipos, né? Eu posso ter um fenótipo mais bronquítico ou um fenótipo mais enfisematoso. E o tratamento nessas situações vai ser diferente. Então, a partir desses sintomas cardinais, dispneia, tosse, expectoração, associado aos fatores de risco, tabagismo, fogão a lenha, exposição ocupacional, a poeira, a produtos químicos, eu vou levantar a suspeita e realizar o teste para confirmar o diagnóstico de DPOC. Então entendam bem que a recomendação para a solicitação de espirometria, ela se baseia nos sintomas. E muitos desses sintomas, eles passam desapercebidos, porque o paciente vai ter uma limitação muito grande daqueles sintomas se ele tiver uma doença muito avançada. Então, o nosso desafio, enquanto médicos ou que queremos atender esses pacientes, é que a gente possa identificar de forma precoce a doença para que possamos fazer a confirmação do diagnóstico. E aqui está uma curva de volume e tempo da espirometria. Então, aqui o paciente é estimulado a soprar
Então, nessa linha verde, ele vai soprar todo o ar que ele tiver no pulmão, de toda sorte que no primeiro segundo saia 80% do ar. Então, isso é o que a gente chama de volume expiratório forçado do primeiro segundo. E aqui na linha tracejada seria um paciente com DPOC, que tem uma obstrução do fluxo. Ele até vai conseguir soltar todo o ar em muitas das situações, mas ele vai demorar para soltar o ar, como está demonstrado nessa linha tracejada. E com isso, o VF1 dele, que seria aquele volume no primeiro segundo, vai ser menor do que o volume de um paciente normal. Então, isso é o que vai caracterizar a severidade da doença. Para caracterizar a obstrução, eu vou fazer uma relação entre o VF1, que é aquilo que ele solta no primeiro segundo, com a CVF, que é aquilo que ele solta tudo. Então, essa relação, se ela tiver menor do que 70%, eu já considero esse paciente com obstrução. E a gravidade da obstrução vai ser dada pelo VF1. Vamos ver um exemplo aqui? Vem aqui comigo. Então, essa é uma espirometria de um paciente que soprou, olha a curva volume-tempo, essa aqui é uma curva de fluxo, então essa aqui é a alça inspiratória, a alça expiratória, então ele fez uma inspiração e depois ele expirou, e depois ele fez uma alça inspiratória. A grande dificuldade dos pacientes com doença obstrutiva, tanto a asma como a DPOC, é na expiração. E aí, ele demorou para atingir o ponto do VF1, que estaria aqui. Ó. Então, olha, quando eu olho aqui o VF1, ele teria que ter 3 litros no VF1. Ele teve 1 litro, 33%. Foi estimulado com uma prova broncodilatadora e continuou negativo. Foi a 35%. E qual foi a CVF? Ele não atingiu a CVF normal. Ele só atingiu 54%. Então, a relação do VF1 sobre a CVF deu um valor de 0,47. Lembra do 0,70? Então, ele tem uma obstrução fixa, porque não reverteu após o broncodilatador, e de 33% a 35% no VF1. Então, é uma obstrução fixa de grau acentuado. Isso é muito importante na avaliação da espirometria. E nós temos 2 tipos de avaliação objetiva da dispneia. Então, eu tenho essa escala do MMRC, que significa Medical Research Council, que o M é de modificada, é uma escala mundialmente utilizada. Então, 0 é se o paciente tem falta de ar só em exercícios extenuantes. E 4 é se ele tem falta de ar para tomar banho. E aí, 1, 2, 3, ele vai ter a descrição dos outros graus de dispneia. É importante que vocês aprendam a usar essa escala, porque ela é muito valiosa no momento da evolução desse paciente, para a gente saber se a dispneia está melhorando ou piorando. E se eu colocar os mínimos, aos médios, aos grandes, e não quantificar, quando ele volta na próxima consulta, ou quando outra pessoa atende aquele paciente, eu perco esse parâmetro. Então é importante que vocês tenham essa carta aí na manga, para que possa fazer uma classificação correta do grau de dispneia. E esse é um outro questionário chamado CAT, que é um questionário que avalia o impacto da doença. O C aí é a sigla inversa de DPOC, né? Então é COPD Assessment Test. Então é um teste de avaliação do paciente com DPOC, 8 perguntas, 5 alternativas, e a gente vai avaliar o impacto da saúde, o impacto que a doença causa nesse paciente. Então, um outro questionário também muito útil para que a gente possa objetivar sintomas tão vagos que são falta de ar, tosse, expectoração e atividade, ou energia, o sono. Então, é importante a utilização deste questionário também no atendimento dos pacientes. Aqui só uma caracterização, um diagnóstico diferencial, né, rápido, entre DPOC e asma. Então, DPOC vai desenvolver ao longo da vida, então começa aos 40. A asma normalmente tem um início precoce. Os sintomas da DPOC são progressivos. Os sintomas da asma são flutuantes. Eles variam variam no próprio dia
e variam de acordo também com a questão sazonal, e isso nós vamos ver bem na aula de asma. A limitação do DPOC em grande parte é irreversível, na asma em grande parte é reversível, salvo aqueles casos que têm remodelamento. Os principais fatores de risco em DPOC são tabagismo e poluentes atmosféricos, enquanto na asma tem que ser levado em consideração a exposição a alérgenos, infecções, situações socioeconômicas. E a asma tem uma história adicional de atopia, de alergia e uma história familiar mais contundente do que na DPOC. Então esse é apenas um dos diagnósticos diferenciais. É importante que vocês saibam reconhecer outros também, mas de toda forma, apenas para ilustrar que ao pretender fazer algum diagnóstico, precisamos sempre refletir que será que aquilo é aquela doença mesmo? Será que esse paciente que tem tosse, falta de ar é DPOC mesmo? Será que não é asma? Confirmando que é DPOC pela espirometria, eu vou fazer uma avaliação da gravidade, como eu falei agora há pouco para vocês. E eu posso fazê-la baseado no VF1. Então esse GOLD é um documento mundial que vocês devem ter percebido, em várias das referências eu estou usando o documento do GOLD, e que ele traz de forma didática as várias situações sobre a doença, e ele é atualizado periodicamente. Então confirmou que é DPOC na relação VF1 sobre CVF no pós-bronquidilatador abaixo de 7, eu vou graduar em GOLD 1, 2, 3 e 4, ou leve, moderado, grave, muito grave. Se o VF1 for acima de 80, se tiver entre 50 e 79, o 3 é se tiver entre 30 e 49, e abaixo de 30 ele será considerado muito grave ou GOLD 4. Nós podemos fazer uma classificação em A, B, C e D, e aí eu não vou levar em consideração a obstrução do fluxo aéreo, mas vou levar em consideração a exacerbação. Lembra que estava na definição? Então aqui nós estamos usando exacerbação para classificar a gravidade do meu paciente. E estou usando os sintomas para classificar também a gravidade em relação ao IMMRC ou o CAT. E aí, se ele tiver uma dispneia leve, ele fica no grupo do A ou C. Se ele tiver uma dispneia mais acentuada, ele fica no B ou D. Se ele tiver pouca exacerbação, vai ficar A ou B. E se ele tiver mais exacerbação, vai ficar entre C e D. Então é importante que vocês entendam bem, reflitam sobre essa classificação, porque isso vai ser importante no momento de tratar os nossos pacientes. Uma outra classificação proposta pela Sociedade Latino-Americana e também pela Sociedade Brasileira é, ao invés de utilizar 1, 2, 3 e 4, ou A, B, C e D, utiliza-se então leve, moderada, grave ou muito grave. Também utiliza o CAT, também utiliza os sintomas. Aqui utiliza a obstrução do VF1 nessa classificação e as exacerbações. Então basicamente, ao invés de utilizar A, B, C e D, aqui se utiliza leve, moderada, grave, muito grave. É importante que vocês reconheçam as duas escalas para ter o entendimento de como vamos classificar os nossos pacientes. Então eu peço atenção para que vocês vejam com atenção as escalas de classificação da doença. Tratamento. O tratamento ele vai ser dividido em preventivo. Conversamos muito sobre isso, sobre a importância do tabagismo, a biomassa, a poluição ambiental. Então, diante de qualquer paciente com DPOC, é preciso que se haja uma visão sobre essa questão dos fatores que perpetuam a doença e conversar todas as consultas com os nossos pacientes. O tratamento cirúrgico é em casos específicos, então eu não vou me ater com vocês a isso, mas existe o cirúrgico via broncoscopia, onde são colocadas válvulas ou molas para fazer uma redução do volume pulmonar. Isso são tratamentos específicos. Vocês podem também ver em alguma das referências que foram colocadas para avaliação. Basicamente, a importância do tratamento, além da prevenção e do tratamento cirúrgico, é que vocês reconheçam que há um tratamento não farmacológico e um tratamento farmacológico que precisa ser levado em consideração nesses pacientes. De toda forma, nas classificações são colocados
alguns tipos de tratamento e os tratamentos não farmacológicos, que eu quero listar para que vocês tenham a ideia e a partir daí aprofundarem no assunto, parar de fumar, que além disso é o tratamento preventivo, as vacinações para prevenir as infecções e a reabilitação, o estímulo para os exercícios. Então, essas 3 recomendações têm que ser vistas a toda a consulta que iremos atender os nossos pacientes. Em relação aos medicamentos, o fundamental na DPOC são os broncodilatadores. E aí eu tenho 2 classes, os beta-agonistas e os antimuscarínicos. Eu tenho de curta duração e eu tenho de longa duração. Curta duração, basicamente para alívio de sintomas. A recomendação do tratamento continuado são então os broncodilatadores de longa duração, ou um beta-2 agonista, que a partir de agora eu vou chamar de LABA, ou o antagonista muscarínicos ou anticolinérgicos, que eu vou chamar de LAMA. Baseado então naquela classificação em A, B, C ou D, eu vou escolher um broncodilatador, e aí eventualmente aqui eu até posso escolher um broncodilatador de curta, só sintomático, ou dependendo de quanto esses sintomas atrapalham a vida do paciente ou das comorbidades, eu vou escolher um broncodilatador de longa e deixá-lo de manutenção. No grupo B, aí sim eu vou deixar um medicamento ou um LABA ou um LAMA de forma contínua. No grupo C, a preferência é pelo LAMA, já que o LAMA tem um efeito de redução na exacerbação melhor do que o LABA. E no grupo D, aí sim eu vou utilizar um LABA ou LAMA e eventualmente acrescentar corticoide inalatório num grupo específico de pacientes. E até outros medicamentos, como inibidores de fosfodiesterase, acetilcisteína, azitromicina em dias alternados. E aí vai depender daquilo que eu falei no início da apresentação, da caracterização em fenótipos desses pacientes. Uma vez iniciado o tratamento, nós vamos rever os sintomas. Persiste a dispneia? Persiste a exacerbação? Se isso acontece, a gente tem que reavaliar. A técnica inalatória está adequada? O paciente consegue usar o medicamento de forma correta? O tratamento não farmacológico foi incluída a reabilitação e o autocuidado? O que o paciente precisa fazer quando ele tem uma exacerbação leve? Isso está acontecendo? Se não está acontecendo, vamos escalonar. Vamos acrescentar um broncodilatador ou vamos descalonar. Vamos tirar um broncodilatador ou vou trocar o inalador. Então, tudo isso, toda essa dinâmica do atendimento, ela é importante que aconteça sempre revendo os sintomas. Se os sintomas estiver tudo bem, beleza, vamos manter o esquema. Se não estiver bem e a questão for a falta de ar, se ele usa um LABA ou um LAMA, eu associo. Eu passo a usar 2 LABAs ou 2 LAMAs. Se ele está usando já os 2 LABAs e o LABA e o LAMA, eu tenho que considerar o dispositivo. Ele está usando direito? E, eventualmente, até trocar a classe do medicamento também, porque, eventualmente, os pacientes vão responder mais a uma determinada classe do que a outra. Ele está usando um corticoide inalatório ou está utilizando 3 medicamentos e a dispneia continua, talvez eu tenha que trocar o corticoide inalatório por outro LAMA. Então é importante tudo isso, essa avaliação. Não, o paciente não está bem, mas o problema não é a dispneia, são as crises. Ele está tendo ataque pulmonar, que é a mesma coisa de exacerbação pulmonar. E ele está usando LABA ou LAMA. Então aí eu posso acrescentar um corticoide inalatório ou lançar mão do inibidor de fosfodiesterase ou da azitromicina. E como que eu vou saber o que eu vou usar? Vou usar corticoide inalatório? Vou usar inibidor de fosfodiesterase? Vou usar azitromicina? De novo, a questão dos fenótipos. Ele tem eosinófilos? Eosinófilo responde bem ao corticoide inalatório. Então eu vou lançar mão do corticoide inalatório. Ele tem na tomografia algumas áreas de bronquiectasias? Então eu posso utilizar a azitromicina, porque ela vai reduzir a resposta inflamatória, porque ela atua como imunomodulador de resposta inflamatória. É um paciente que tem um perfil mais bronquítico crônico? Então eu vou usar o inibidor de fosfodiesterase, o rofimulast. Então isso nós podemos fazer uma personalização do nosso tratamento. Então lembra lá atrás?
Pedra fundamental do tratamento, broncodilatador. Continua com dispneia, 2 broncodilatadores. Tem muita exacerbação com eosinófilo, corticoide inalatório. Bronquiectasia, azitromicina. Bronquite crônico, inibidor de fosfodiesterase. Então, nós podemos fazer toda essa avaliação sempre na intenção de oferecer um tratamento cada vez mais personalizado. E eu gostaria de finalizar enfocando na exacerbação, porque muitas vezes a exacerbação ela vai ser o evento que vai levar o paciente ao pronto-socorro. Então, essa exacerbação, ela muitas vezes é difícil de ser reconhecida na prática clínica. E ela permite identificar os pacientes que têm piora dos sintomas, além de estratificar a gravidade da doença. Eu posso caracterizar como leve, que foi aquele paciente que simplesmente aumentou a sua medicação habitual, ou moderada, ele precisou usar um corticoide oral ou venoso, ou um antibiótico, ou grave, que é aquele paciente que precisou ficar na emergência ou precisou de uma internação. Então, dependendo da nossa avaliação da exacerbação, eu vou fazer a classificação e a partir daí eu vou poder colocar o paciente em novos grupos de fenótipos e mudar o tratamento desse paciente. Se ele está tendo exacerbações graves, eu tenho que rever o que eu estou fazendo, justamente para que a minha meta seja reduzir essas exacerbações. Muito grave é aquele paciente que piora e precisa ir para o CTI. E aqui tem algumas alterações de indicação de CTI. Dispneia muito grave, apesar do melhor tratamento, alteração do nível de consciência, instabilidade hemodinâmica, hipoxemia, hipercapnia, tudo isso vai levar o paciente para a terapia intensiva. Causas de exacerbação, 80% são infecciosas, metade bacterianas, a outra metade dessas 80% são virais ou mistas. Muitas vezes a grande maioria a gente não identifica se é bactéria ou vírus e isso cria uma dificuldade na sua conduta e a grande maioria das situações estaremos utilizando antimicrobianos, antibacterianos, algumas vezes sem necessidade, mas essa é uma caracterização muito difícil, um ponto importante para vocês aprofundarem. Lembrando que eu posso ter exacerbações não infecciosas, como a poluição ambiental, variação sazonal e até as doenças cardiovasculares. A embolia pulmonar pode ser um fator de exacerbação dos pacientes. A piora da insuficiência cardíaca pode ser um fator de exacerbação desses pacientes. É importante ter isso em mente também. Exacerbação é tudo que eu não quero para o meu paciente. Piora a qualidade de vida, piora a função pulmonar, piora a queda da função pulmonar ao longo do tempo. Quanto mais exacerbação, maior a chance do paciente morrer, tem um elevado custo socioeconômico. Então, uma das metas que vocês precisam colocar no paciente que vocês forem atender com DPOC é controle de exacerbação. Eu tenho que ir atrás disso. Isso precisa ser uma das minhas metas principais. Parar de fumar, vacinação, atividade física, conhecimento e uso correto de dispositivo inalatório, broncodilatadores de elongação e corticosteroides. Então esse é um cenário que há necessidade de estar sendo aprofundado e revisitado a toda consulta para que a gente possa garantir que os pacientes não tenham a exacerbação. Finalizo aqui com uma imagem de dos cílios, uma imagem endobrônquica, onde vocês vê alguns cílios destruídos pela fumaça do cigarro e outros ainda pérvio, os cílios que têm uma função importante na limpeza do sistema respiratório. Tudo que nós gostaríamos é que eles estivessem assim e que não estivessem dessa forma, destruído e expondo o nosso paciente a uma série de alterações fisiopatológicas e, em última análise, a sintomas que vão piorar muito a qualidade de vida. Agradeço a atenção de todos vocês na apresentação desse vídeo e espero que vocês possam utilizar as informações aqui passadas junto com a bibliografia recomendada para aprofundar mais no conhecimento da doença pulmonar obstrutiva crônica. Muito obrigado.